Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos falar de um tema que eu sempre recebo pedidos: objeção. O que fazer quando o cliente diz que vai pensar, que precisa pensar um pouquinho melhor, que precisa de um tempo, ou seja, como que a gente contorna essa objeção? Antes de tudo, você já sabe, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas da tua empresa, com as pessoas da tua equipe. Eu tenho certeza que esse passo a passo que eu vou ensinar aqui vai te ajudar muito das próximas vezes que você ouvir essa objeção. Além disso, se inscreve aqui no nosso canal, porque você vai sempre receber os conteúdos em primeira mão para poder aplicar, ok? Então, vamos lá. O que fazer quando o cliente diz que vai pensar? Antes de tudo, vamos entender o que significa uma objeção. Eu sempre ensino isso para os meus alunos. Objeção é uma dúvida. Quando o cliente te dá uma objeção, significa que ele tem ainda alguma dúvida que não foi sanada. E ninguém decide comprar algo quando tem dúvida, ok? Vamos pensar o seguinte: se ele me deu uma objeção, é porque de fato existe a probabilidade de comprar. Então, show de bola. E a objeção faz parte do processo de vendas. Não fica tristinho ou então desacorçoado porque você recebeu uma objeção. Objeção faz parte e vendedores especialistas sabem exatamente o processo para contornar uma objeção, que é o que eu vou te ensinar agora, tá bom? Agora pensa comigo. Se o cliente tem dúvida e eu preciso ajudar ele a sanar essa dúvida para que ele possa decidir isso de forma tranquila, toda vez que eu escuto uma objeção, eu preciso, antes de sair falando e sair, eu preciso respirar, eu preciso ter calma. Então, escutou o cliente dizer para você: não, tranquilo, eu preciso pensar agora, eu tenho que pensar um pouquinho melhor? Respira, solta aquele sorriso, porque ninguém resiste a um sorriso, sorria e diga para ele: eu compreendo que você queira pensar. Essa é a primeira etapa. Você precisa compreender o cliente, você precisa trazer esse cliente para próximo. Toda vez que ele disser qualquer objeção que seja: ah, eu achei caro, preciso falar com meu marido, preciso falar com meu sócio, eu acho que não é o momento, não importa. Você vai dizer para ele: eu compreendo que você queira pensar um pouco mais. Só que diz para mim, João, e você vai para a segunda etapa. Além de pensar mais sobre isso, tem algo a mais que te impede de comprar? Tem algo a mais que te impeça de decidir? Tem algo a mais que te impede de fechar esse negócio comigo? Não importa como você vai perguntar. O importante é que depois que você diz que compreende o que ele está te dizendo, você precisa dizer e fazer essa pergunta. Além de ter que pensar mais, tem alguma coisa a mais que te impede de fechar esse negócio? Por quê, gente? Essa pergunta é o que a gente chama de isolar a objeção. É você ter a certeza que de fato essa objeção é uma dúvida que ele tem e não uma desculpinha qualquer que ele está te dando para te jogar para escanteio e nunca mais aparecer e nunca mais responder o teu WhatsApp. Então você tem que garantir que aquela objeção é de fato uma dúvida real e não somente uma desculpa. Por isso que você não pode esquecer dessa etapa, que é isolar a objeção. Você faz essa pergunta para ele, além do fato de você querer pensar melhor ou qualquer outra objeção que ele te deu, além do fato de você achar caro, além de você ter que falar com o teu sócio, tem algo a mais que te impede de fechar esse negócio comigo? Muito provavelmente ele vai falar: não, é só isso mesmo. Se ele te responder: não, é só isso, significa que aquela dúvida é real e que de fato ele tem ainda alguma dúvida para sanar, se ele diz que quer pensar melhor, certo? Se ele disser: ah, é que na verdade tem isso, e te dá uma outra objeção, significa que aquela primeira objeção que ele te passou era de fato uma desculpa. Por que as pessoas dão desculpa? Por que o nosso cliente ele dá desculpa para nós? Por conta da nossa dificuldade de falar não. Principalmente nós aqui no Brasil, a gente tem uma grande dificuldade de falar não para o outro. Então, para eu não ser grossa contigo, ou então parecer mal educada, eu prefiro te dar uma desculpinha do que falar não. O que você vai pensar de mim se logo de cara eu já falar que eu não quero? Então, existe sim a possibilidade
de você achar que tem uma objeção, uma dúvida e ser somente uma desculpa. Por isso que você faz sempre a pergunta. Além do fato disso, você tem algo a mais? Sempre essa pergunta, correto? Se ele falar que tem, como eu te falei, a primeira objeção você vai esquecer e você vai partir para tratar a outra objeção. É importante isso, tá? Senão, o que acontece? Acontecia muito comigo no início da minha carreira, quando eu não sabia contornar as objeções. Eu ia lá, ele me dava uma desculpa, eu ia lá, eu ficava perguntando, contornando aquela objeção, aquela coisa toda. Aí ele virava, não, mas sabe o que é? É que tem isso também. E me dava outra desculpa. E aí eu ia lá, perdia tempo, ficava lá contornando, fazendo perguntas e tudo mais, para ele me dar uma terceira desculpa e a gente não sair desse ciclo. Então era desculpa atrás de desculpa, você não pode deixar isso acontecer. Você como vendedor especialista, você comanda o processo de vendas. Se você comanda, é você quem pergunta, quem questiona. Quem questiona, quem pergunta, comanda a conversa. Então toda vez que você ouvir uma objeção, primeiro, eu compreendo que você pense isso. Segundo, além disso, tem algo a mais? Ok? Ele vai falar, não, muito provavelmente não, é isso mesmo, eu só preciso pensar um pouco melhor. Aí você vai para o terceiro passo, que é fazer perguntas para ele poder repensar em relação àquela dúvida, em relação ao que ele está te dizendo. Se você sair afirmando para ele nesse momento, ele não vai repensar. Sempre quando a gente afirma alguma coisa, entra por aqui e sai por ali. Quando eu faço uma pergunta, necessariamente o cliente tem que pensar para me responder. Isso é muito legal. Então, contorno de objeção, sempre que você ouvir uma objeção, você tem que tratar com perguntas. E algumas ideias aqui para você, tá? Se ele falar que ele precisa pensar, você pode dizer para ele, João, já que você está dizendo que você quer pensar melhor, você quer decidir isso em outro momento, conta para mim, qual é a dúvida que você tem que você precisa ainda pensar? Porque se você não quer decidir agora, ainda tem alguma dúvida que não ficou tão esclarecida. Deixa eu te ajudar a decidir. Você pode fazer essa pergunta. Qual é especificamente a sua dúvida? Ou então, já que você quer pensar melhor, João, conta para mim, existe algum outro orçamento? Existe algo que você está vendo que por acaso a gente não falou a respeito disso? É uma outra pergunta. Outra ideia de pergunta. João, já que você prefere decidir isso depois ou pensar melhor sobre isso, o que na verdade tem por trás disso? O que você precisa decidir de fato? Ou seja, faz ele pensar, faz ele se abrir com você. Quanto mais ele se abre, quanto mais você sana essa dúvida dele, maior a chance dele fechar negócio com você. Cliente que tem dúvida e que vai embora sem a gente questionar a respeito daquela dúvida, 95% dos clientes não voltam nunca mais. Se eu saio da reunião de vendas, do bate-papo de vendas com você que é vendedor, com dúvida, eu já saio desapontado. Eu como cliente, eu saio desapontada. Não foi capaz de tirar todas as minhas dúvidas. O cliente provavelmente não volta mais. Combinado? É esse conteúdo que eu gostaria de ensinar e eu espero que você aplique. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca aqui. Quais perguntas você faria para ele repensar nessa objeção do que ele precisa pensar melhor? Escreve aqui nos comentários quais as perguntas que você faz ou que você faria a partir desse vídeo para que a gente una as forças, que você compartilhe e que mais pessoas compartilhem e a gente possa ir crescendo e evoluindo juntas. Abraço!